considero aberta a sessão. Cumprimentamos a todos que estão na sala, que participaram da sessão conosco hoje, e temos os processos com sustentação oral, como sempre o fazemos, iniciamos por eles. E o doutor João Afonso está conosco para participar de alguns processos, que precisam da presença dele. Tem um processo que poderá precisar, e eu pergunto ao desembargador Vigílio se ele funciona neste processo, que é o processo o agravo de instrumento de Leonardo Patriota e Laurita. Desembargador Vigílio, funciona nele? Não. Suspeito. Então, a pergunta começou por ele, porque como não há número para quórum para julgamento deste processo, só funcionamos eu e o doutor João Afonso. Então, precisaremos convocar doutor Eduardo Bezerra está de férias, o desembargador Vivaldo não pode participar hoje, que tem uma audiência nesta manhã. O desembargador Dilermano, que substitui a desembargadora Zeneide, também alegou suspeição, e aí não deu mais, não tem mais quem convocar, ficará para a próxima sessão presencial, que será dia 28. Os advogados que eu estou vendo presentes pediram sustentação do Dr. Artemio e do Dr. Carlos Kelsen, avisados que este processo não poderá ser julgado hoje. Ficará na pauta, já só transferido para a sessão. E na sessão do dia 28, a desembargadora Zeneide estará de volta das férias. Aliás, ela volta ainda esta semana. Então, ela participará do julgamento, e aí poderá ser também com o doutor João Afonso ou com o desembargador Vivaldo, que também disse que funciona no processo, apenas hoje não poderia comparecer. Obrigado, Excelência. Agradeço a atenção. Obrigado. O doutor João Afonso, vamos dar prioridade, porque aí ele para apenas deste processo, se eu não estiver enganado, aí ele fica também liberado, que já é uma gentileza dele participar conosco. Então, Desembargador Ibanez, só uma pergunta com relação a... Eu tenho um processo da desembargadora Cineide. Então, vai ser atrasado, né, esse julgamento? Das desembargadoras Zeneide, de relatoria dela, sim, porque aí não tem como você fazer sustentação oral sem a relatora estar presente, e não podemos substituí-la por outra, porque ela é a relatora. Ok, então fica para a próxima presencial, dia 28. Tá bom, obrigado. Dia 28, sim. Desembargador, só lembrando, a próxima sessão é dia 29, presencial. 29. Ah, tá, é porque eu falei na segunda-feira, mas na verdade quando é a presencial é na terça, tá? Tá, Tudo bem. 29. Obrigado. Então, o processo, eu vou falar aqui do primeiro processo que o doutor João Afonso irá participar. Eu penso que é o de relatoria da desembargadora Judite, o 182, Conceição de Aparecida Miranda Rocha, e são vários, começam com esses aí, e o doutor João Afonso participará desse. Então, tem advogados presentes para sustentar neste processo. Há dois pedidos, a sustentação das duas partes. Bom dia, desembargador Ibanez. Eu estou pela parte apelada. Pela parte apelada. Então, pela parte apelante, tem algum advogado presente? Não tem, então, Vossa Excelência fará a sustentação. Pode iniciar, doutora. Bom dia a todos. Cumprimento toda a Câmara, na pessoa do desembargador Ibanez, como presidente, e na pessoa do desembargador Judite também como relatora. O processo versa sobre uma ação de cobrança acumulada como despejo. E na sentença de primeiro grau houve a procedência e com a apelação os apelantes tentam a reforma. A ação tramitou pedindo, logicamente, como falei, a cobrança e o despejo, tendo em vista o inadimplemento de alguns meses de aluguel.
a alegação da parte ré pelo descumprimento é que o imóvel locado, primeiramente, não podia haver essa contratação por ele estar localizado numa zona de proteção ambiental. E trouxe aos autos um processo de 2006, informando que supostamente essa área estaria nessa zona de proteção. Contudo, esse processo de 2006 não versa sobre a área locada. O imóvel locado está situado na Avenida da Integração, ali em Candelária, já próxima à BR-101, e essa zona de proteção ambiental não está nessa área, e sim no prolongamento da Prudente. Então, os apelantes atribuem o inadimplemento como possibilidade de execução do contrato. Outro ponto que também merece ser visto é que, quando houve a alocação, em dezembro de 2015, eles não protocolaram junto aos órgãos municipais, CEMURB, o projeto para a instalação da atividade comercial que eles iriam exercer, que era a instalação de quadras poliesportivas de futebol society. Eles deram entrada no órgão municipal por volta de 5 meses após. Com o parecer do órgão, o projeto não foi aprovado, mas sem nenhuma ressalva contra a área de proteção ambiental, e sim contra a inadequação do projeto apresentado. Eles devolvem aos apelantes a informação de que precisava haver adequação sanitária e adequação, de uma maneira geral, no projeto apresentado por eles, pelo arquiteto que eles contrataram. E com essa recusa, eles também não promoveram a adequação. E aí, por si só, deixaram de pagar o aluguel sem justificativa, sem notificação aos locadores por apelados. Então, o nosso pedido é de manutenção da sentença, porque o inadimplemento não se justifica. Toda a falta de execução do contrato foi, sim, por negligência dos locatários. E todas essas alegações de que o imóvel estaria encravado em zona de proteção ambiental não procede, e não houve adequação ao projeto que eles apresentaram. Então, o que a gente pede é a manutenção da sentença com a procedência da ação de cobrança, de despejo, e, por via de consequência, a improcedência da recompensação que eles apresentaram, pugnando restituição de valores supostamente investidos no local. Nos autos constam fotos de como o imóvel se encontrava com um inadimplemento, sem nenhuma obra, praticamente. Então, não existe nada a ser restituído, e também com a ressalva de que no contrato não havia previsão de ressarcimento de possíveis benfeitorias. Então, é isso que os apelados requerem, o improvimento da apelação. Obrigado, doutora. A relatora vota por desprover o recurso. Eu a acompanho e pergunto ao doutor João Afonso como Sua Excelência vota. Acompanhe, senhor presidente. Concorda? Então, decidido à unanimidade pelo desprovimento do recurso. Processo julgado. Doutor João Afonso, agora vamos ver se eu identifico qual o processo. Penso que o que Vossa Excelência irá julgar é o 185, Unimed e Josefa Miranda de Oliveira. Unimed, o que eu recebi foi Unimed, é o número 1 da pauta. É o número 1, não este. Mas eu acredito que tem a sustentação, pelo que... Número 1, tá. Então, é o agravo 0800 923 63. Unimed Natal e Caio Rodrigues Gutierrez e outros. Algum advogado para sentar neste processo? Eu estou, doutor desembargador Ibanez, pela Unimed. Luana. Pela Unimed, doutora Luana. Por gentileza, pode iniciar, doutora, a sua sustentação. Em primeiro lugar, bom dia aos desembargadores e a todos os presentes. Bom dia. Esse processo é um processo que versa sobre tratamento multidisciplinar para criança portadora de transtorno espectro autista, e na decisão agravada, o juízo de piso, ele aportou ao Unimed Natal o dever de custeio de algumas terapias, que eu vou elencá-las agora para melhor elucidar. Foi a terapia já conhecida de Vossas Excelências, a terapia chamada ABA,
terapia ocupacional com integração sensorial e 2 outras terapias que é o que a Unimed gostaria de mais enfatizar, que é natação terapêutica e psicopedagogia. Excelências, a Unimed vem a esta Câmara fazer essa sustentação exatamente para tentar enfatizar a respeito da obrigatoriedade do plano com relação a essas terapias. Não estou aqui apenas para debater a respeito do rol da ANS e seu caráter exemplificativo ou taxativo. O que a empresa vem trazer, excelências, é a elevada preocupação que a gente tem tido com ações desta espécie, seja pelo efeito multiplicador e pela alta oneração, na medida em que essas terapias, como vossas excelências bem conhecem, são muito altas, meses, não raro, meses, o tratamento custa 25, 30 mil reais apenas de uma delas, e essa é um tipo de ação que tem se multiplicado, e o judiciário tem imposto esse dever, em que pese a Unimed oferecer as terapias de psicólogo, TO, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, sem curvatura método. Então, o que a empresa quer é oferecer os seus serviços na forma contratada, ou seja, sem ter a obrigação de custear um método ABA, um método A, um método B, um método C, porque cada terapeuta ajusta seu método com o seu paciente como achar melhor. E boa parte desses métodos não tem comprovação científica. Exemplo disso, excelências, é a quantidade de métodos que todo dia chega um método novo. Então, assim, a empresa não deve ser onerada irrestritamente em cobrir aquilo que não está no contrato. E não se trata, excelências, de uma mitigação mínima. É uma mitigação muito importante financeiramente, que tem projeção em toda a camada de usuários da operadora e que tem causado grande preocupação. Como eu disse, não raro, esses tratamentos beiram 30 mil reais por mês. Crianças não pagam, geralmente, mais do que 200 reais em um plano de saúde. Então, todo esse reflexo econômico-financeiro, ele vai desembocar um efeito dominó nos outros usuários. Se tudo isso não fosse suficiente para pedir a vossas excelências a reforma dessa decisão, a Unimed traz um especial pedido de atenção com relação a 2 terapias deferidas nesse processo, que é a natação terapêutica e a psicopedagogia. Excelências, a natação terapêutica ou hidroterapia é um procedimento da área de educação física. E nenhum procedimento na área que é aplicado por um educador físico deve ser repassado a um plano de saúde. Isso refoge a natureza não só suplementar, mas a própria natureza médica inerente ao contrato de plano de saúde. Além disso, ainda foi imposto nessa decisão agravada o dever de custeio do serviço de psicopedagogia. Serviço este, excelências, que é aplicado até por um professor, por um estagiário de psicologia, por um estudante de pedagogia, por um pedagogo. É um serviço que não tem obrigação na área médica. Não existe um médico, não existe um profissional sequer da área médica acompanhando esse serviço. Eu não estou aqui negando que este serviço ele é inerente o tratamento da criança. No entanto, o que a Unimed pede é que se veja com cautela até que ponto essa oneração ela pode desembocar um efeito multiplicador a ponto de atingir a ruína financeira em médio prazo. São tratamentos altamente dispendiosos, que, não, como eu disse, não importam, não tangenciam a área médica, e se isso for se tornar comum, corriqueiro, muito provavelmente não conseguiremos manter a solvência financeira. Por fim, só para finalizar, eu peço que vossas excelências analisem esse agravo de instrumento com um deslinde à luz da posição do STJ, no REST 1733013, em que a Corte Superior exarou modificação de entendimento, no sentido de que o rol, para ter razão de ser e de existir, ele não deve ser constantemente mitigado. E é com base nessas razões que a empresa pede a vossas excelências a total modificação da decisão agravada ou, alternativamente, ao menos, a supressão da obrigação de pagar natação terapêutica e psicopedagogia. É isso, eu agradeço a atenção. Obrigado, doutora. A relatora vota pelo julgamento, pelo desprovimento do apelo. Eu concordo com
o voto da relatora e o doutor João Afonso. Senhor presidente, esses precedentes que a nobre advogada suscitou da tribuna virtual do STJ, na verdade, o STJ ainda está tendo decisões dos dois lados, né? Temos decisões também recentes no sentido oposto. E uma outra observação, só para não demorar muito, no tempo de todos nós, é que aqui é um agravo de instrumento. Então, a questão pode ser melhor aprofundada pelo próprio juízo de piso e numa apelação. Então, eu acompanho integralmente a relatora. Decidido a unanimidade pelo desprovimento. Doutor João Afonso poderia me ajudar e dizer qual o processo, porque eu tenho dois com uma averbação de suspeição, mas não sei qual dos dois Vossa Excelência está convocado. Eu recebi esses dois, senhor presidente. Só esses dois? E o terceiro que foi Tá que foi certo. adiado. O terceiro foi adiado. Ok, doutor. E a redatora também me usou que poderiam surgir alguns no decorrer da sessão, mas eu não estou ciente. Tá, então, eu tenho mais dois que têm alegação de suspeição, não sei se a convocação foi para Vossa Excelência ou para outro. Os dois da Unimed, o 185, que é o 084 10 14 67, Unimed Natal, e Josafá Miranda de Oliveira. Primeiro eu pergunto se tem advogado para sustentar nesse processo. Sou eu também, desembargador. Luana. E este outro, vou verificar também o outro. O 189, que é o agravo 080 58 08 23, Unimed Natal, Francisco Nivardo Mendes Pereira de Vasconcelos. Também sou eu. Uhum. Também sou eu. Então, pergunto ao doutor João Afonso se ele pode participar desses dois julgamentos. Posso, senhor presidente. Então, doutora Luana, pode iniciar no 185, porque não são semelhantes. Penso que não se tratam do mesmo objeto. Tá? Então, vamos começar pelo 185 e depois iremos para o 189. Tem a palavra, doutora. Em relação a esse processo de número 185, se trata de uma apelação. Por óbvio, a Unimed se insurgiu em face de uma sentença. Sentença essa que impôs à cooperativa o dever de pagar a chamada Corevalve, ou troca valvar aórtica, TAV. É um procedimento minimamente invasivo que a operadora o nega em razão de não estar contemplado no rol da ANS. Porém, não é apenas isso, e eu não vou me ater a alegar aquela posição do STJ que eu mencionei agora há pouco, a respeito de uma mitigação no entendimento que havia sido consolidado. Se trata aqui, excelências, de uma imposição de custeio de uma troca valvar, cujo montante da conta hospitalar gira em torno de 150 a 200 mil reais. Porém, não bastasse o valor, o dispêndio financeiro ser extremamente alto, não previsto em contrato e, como já dito na oportunidade anterior, refletindo em toda a massa de usuários, a empresa chama a atenção para o fato de que se trata de uma técnica cuja aplicação não é recomendada pelo CONITEC, que é um comitê técnico responsável pela análise das técnicas de saúde, especialmente a ANS. Foram juntados ao processo não só o parecer do CONITEC, que é esse comitê técnico, mas também um ofício da ANS não recomendando o uso da Coreval. Então, o que a empresa clama, nesse caso, excelências, é que seja retirada a obrigação judicialmente imposta de custeio da Coreval, tendo em vista sua não previsão no rol da ANS, o fato de que o contrato apenas repete o que a Lei 9656 otorgou à ANS, no sentido de contornar a obrigação do plano ao que está na listagem da agência reguladora. E o pedido de modificação também se fundamenta no posicionamento do STJ e no fato de que, se o rol ele for constantemente mitigado, ele não haverá razão de existir. E aí os planos de saúde se tornarão imprevisíveis. Tudo isso, somado à não recomendação da ANS e do CONITEC com relação à Corevalve, conduzem, na visão da operadora, à modificação da obrigação imposta pelo juízo de piso. Então, é com base nestas razões que a gente pede a modificação da obrigação de fazer.
Em relação ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000, e também na sentença recorrida, a empresa vem rogar a Vossas Excelências que esse instituto tão sério e pensado com tanta cautela pelo legislador e aplicado por esta Câmara também com muita cautela, seja suprimido da condenação imposta à empresa. Por quê? Porque o TJRN, através desta Câmara e das demais, já salientou que o descumprimento contratual não gera automaticamente indenização por danos morais. Especialmente, excelências, em casos como este, em que a negativa da operadora teve fundamento no contrato de plano de saúde, que apenas repetiu a lei. Então, quando a Unimed negou a Coreval para este paciente, ela o fez presumindo que o seu contrato era válido. Contrato este que só veio a ser mitigado no Estado juiz através da sentença. Então, com base nisso, a gente não vê ilícito civil apto a ensejar o dever de indenizar. Com base confiando na cautela desta Câmara em relação ao Instituto do Dano Moral e o risco de sua banalização, que pedimos a reforma total da sentença, mas, alternativamente, pelo menos, a retirada da condenação em danos morais. É o que a Unimed requer, desembargadores. Obrigada. Obrigado, doutora Lana. O voto da relatora pelo não provimento do apelo. Eu concordo com ela, doutor João Afonso. Acompanho. Decidido a unanimidade pelo desprovimento do recurso. Vamos para o 189, que é o agravo 080-5808-23. Sou o relator, Unimed Natal e Francisco Nivardo Mendes Pereira de Vasconcelos. Doutora Luana, pode iniciar. Nesse caso, especificamente, excelências, esse é o caso que eu mais gostaria de enfatizar nessa tribuna hoje. Nesse caso, o beneficiário, ele contratou um plano de saúde da Unimed Natal no dia 1º de junho de 2020, em razão de, confessadamente, apresentar um quadro de Covid. E, ao contratar, ele sequer esperou 24 horas, foi ao hospital, pediu atendimento e entrou com a estação judicial, conseguindo liminar no primeiro grau de jurisdição. O contrato que eu estou mencionando se trata de um contrato, como dito, que só entraria em vigência a partir do dia 2/6/2020, tendo em vista a sua assinatura no dia 1º. Então, excelências, a parte autora sequer havia preenchido aquelas 24 horas que a ANS pede para casos de urgência e emergência. Não fosse isso bastante, eu bem sei que é do conhecimento de vossas excelências, no entanto, também gostaria de enaltecer que o prazo de 24 horas que a ANS dá para atendimento de urgência e emergência se limita a um atendimento de 12 horas prestados em ambulatório. Coberturas que avaluam para internações, cirurgias ou exames de alta complexidade têm um prazo carencial maior, o que, por óbvio, decorre da lei, tendo em vista que coberturas mais caras precisam de um prazo maior para que o usuário custeie algumas mensalidades, a fim de que se garanta a solvência financeira. E eu tanto bato aqui na questão da solvência financeira, excelências, porque estamos dentro da saúde suplementar, instituição que precisa se manter. Caso não se ocorra essa preocupação com a oneração exacerbada e restrita da operadora, sobretudo em casos como este, em que o beneficiário contrata e vai ao hospital, iremos caminhar para a não execução equilibrada do contrato. E isso conduz a reflexos que todos nós conhecemos. Então, assim, o dever imposto na decisão agravada, ele é extremamente preocupante, porque todo aquele que apresentar um quadro de Covid, se bater as portas do judiciário com 24 horas de contrato ou menos, pedindo internação, iremos premiar condutas que vão de encontro à boa-fé. E nós sabemos que a boa-fé é uma via de mão dupla. E a empresa nada mais quer com esse agravo do que retirar da operadora de plano de saúde um perigoso precedente de custeio de internações em situações de carência, especialmente quando o próprio usuário ele confessa que fez o plano e foi ao hospital, e o fez já doente. Então, assim, é muito preocupante um cenário desse, e se torna mais preocupante ainda ele vir ao judiciário e obter êxito numa situação dessa. Máxima vez, né, excelências, a empresa não pode ser onerada com um cenário desse. Para finalizar, eu trago posição da ANS proferida este ano,
especificamente em relação a casos de carência e Covid-19, em que nós juntamos ao agravo de instrumento e a agência reguladora é bem clara no sentido de coadunar a licitude da negativa da Unimed Natal. Então, com base na posição da ANS, na situação específica que muito preocupa toda a saúde suplementar, é que a empresa vem pedir a modificação dessa decisão. São essas as razões da Unimed Natal e, mais uma vez, eu agradeço a atenção dos desembargadores. Meu voto, doutora, é pelo provimento do agravo da Unimed. Estou votando para modificar a decisão e julgar, aliás, aqui no agravo, dando efeito suspensivo à decisão. Consta aqui já o voto da desembargadora Judite, concordando comigo, falta o voto de doutor João Afonso, que eu peço, por gentileza, para ele votar. Acompanho nesse caso também, senhor presidente. É um caso bem pontual mesmo, diferente de como pontuou a advogada. Acompanho. Decidido, então, a unanimidade pelo provimento do recurso, doutor. Obrigada. Doutor João Afonso, então, além da convocação, Vossa Excelência se dispôs generosamente de julgar os 2 processos que nós tínhamos. Estou à disposição sempre, senhor presidente. Estou sempre à disposição. Só uma informação para aproveitar. No dia 29 eu estarei de férias. Por acaso houver uma convocação, já estou avisando aqui, para facilitar a convocação de algum outro juiz, tá bom? Tá, bom perfeito. Dia. Aquele processo ficou adiado. Muito bem, doutor João Afonso. Estarei de férias. Muito obrigado. Um bom dia para Vossa Excelência. Por nada, bom trabalho a todos. Bom, retornamos e o processo ainda da sessão anterior, nós vamos para o 183, que é a apelação civil 084-6530. 73 é apelante Manuela de Carvalho Pereira Lima e apelado Agrício Belchior Bandeira Neto, a desembargadora Judite e a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência, Darwin, pela parte apelante. Doutor Darwin, por favor, pode iniciar. Muito obrigado, Excelência. Cumprimento a Vossa Excelência, presidente dessa sessão, demais desembargadores, serventuários e colegas advogados. Excelência, esse processo combate a decisão proferida pelo magistrado de piso, que reconheceu a prescrição na pretensão veiculada pela apelante no juízo singular. Apenas historiando rapidamente as circunstâncias, trata-se, Excelências, de um contrato de compra e venda de imóvel firmado no ano de 2008, onde a configuração desse contrato seguiu os trâmites usuais em relações jurídicas desse sentido. Qual seja, o comprador, ora apelado, pagaria... Doutor, só um instantinho, doutor. A relatora está votando pelo provimento do recurso. Vossa Excelência fala em nome do apelante, não, correto? Apelante. Pois bem, ela está votando pelo provimento do recurso, de Vossa Excelência. Pois não, Excelência. Então, assim, diante desse direcionamento que eu recebo com muita alegria, eu agradeço a palavra e cumprimento mais uma vez Vossas Excelências. Agradeço também a compreensão de Vossa Excelência e comunico que a decisão está à unanimidade pelo provimento do recurso. Excelência, apenas uma dúvida. No caso, é o provimento pelo julgamento improcedente da exceção, correto? Correto. Perfeito. Deixa eu ver só o final do voto aqui para não ficar dúvida para Vossa Excelência. Então, antes do provimento ao recurso para afastar a declaração de prescrição do crédito executado, determinando o retorno dos autos ao juiz de origem para o prosseguimento do feito. Tudo bem, Excelência. Muito obrigado. Processo 184 é o agravo de instrumento 080-3591-7, agravante AMIL Assistência Médica Internacional, agravado Gilmar Dutra Bezerra. Algum advogado para sentar neste processo? Nenhum advogado para o agravo anunciado, julgado na sessão virtual. Vamos ao próximo. Processo 188. Agravo no instrumento 080-38-86-44. Agravante Engrácia Alves de Oliveira Neta. E
agravados Ana Brito de Oliveira Magalhães, Edmilson Marques da Silva, Nicásio da Silva e Paula. Algum advogado presente para sustentar neste processo? Não, então julgado na sessão, no julgamento virtual. Então, concluímos os julgamentos da sessão anterior, passamos aos julgamentos com sustentação oral da sessão de hoje. Primeiro já foi julgado, o processo seguinte é o 8 da pauta, 080 94 30 47. Agravante FGR Urbanismo Natal SPE Limitada. Agravado Homero Grec Cruz S.A. Algum advogado presente neste processo? Bom dia, Excelência. A parte embargada. São embargos de declaração, doutor. Em embargo de declaração não comporta sustentação oral. Ok. Mas comunico a Vossa Excelência que os embargos foram rejeitados pela relatora e acompanhado pelos demais julgadores, ficou decidido à unanimidade. Próximo, o processo 171, apelação civil 084 4711 96. Luzinete de Lima Martins e Banco BMG. Algum advogado para sustentar neste processo? Não tem. Bom, então, pelo que me consta aqui, não temos mais pedido de sustentação oral. Algum advogado presente que não foi chamado, o processo não foi chamado para julgamento? Então, os que não foram chamados, alguns foram adiados, outros retirados de pauta. Então, de modo que, julgamos todos os processos com sustentação oral possíveis de julgar hoje. Concluímos o julgamento com sustentação oral e eu gostaria de discutir com o desembargador Vigílio, desembargador, especialmente a desembargadora Judite, um processo que eu destaquei de relatoria de desembargadora Judite, o 33, e a apelação 081 3698. Então, neste processo, é aquele processo de complementação de aposentadoria pelo município de Mossoró. Nós temos algumas divergências e os últimos julgamentos foram bastante divergentes. É que, além da lei municipal que autoriza o município a complementar a aposentadoria, eu analiso também os critérios para a integralidade e a proporcionalidade e a equivalência com os servidores, né? E aí eu fiz um voto, aqui está escrito, em que, analisadas as condições da emenda constitucional, ela não preenche porque ela não tem os 30 anos de contribuição. Ela aposentou-se aos 25 anos de contribuição, então não preenche os requisitos para a integralidade e a paridade com os servidores ativos, mesmo tendo se aposentado na vigência da lei municipal do município de Mossoró, que assegurava a complementação da aposentadoria. Em alguns casos, a Câmara julgou concedendo, mas penso que cada processo desse precisa ser analisado somente pelos critérios pessoais de cada autor, de cada servidor. Há outra discussão, que aí é meu ponto de vista, não sei se os demais concordam, é que aqueles municípios que não têm previdência privada, como o caso de Mossoró, e não têm lei municipal garantindo o pagamento dessa complementação, o município seria parte ilegítima, porque iria para a Previdência Regime Geral. E o entendimento que eu transcrevi em meu voto é de que, do STJ, de que os servidores que se aposentam pelo Regime Geral não têm direito à paridade e à equivalência com os servidores em atividade. Então, meu voto tem dois fundamentos para indeferir. Um é que é contra o município, mas nesse caso aqui só um prevalece, desembargadora Judite, porque o outro, ela se aposentou na vigência da lei municipal.
Então, eu afasto esse argumento. No segundo argumento, que é o do preenchimento dos requisitos para a paridade e a equivalência. Aí, nesse, ela não tem os 30 anos. Aí, a gente precisaria, para não ficar um e outro, analisar individualmente. Então, não posso dizer que o processo que julgamos semana passada contraria este. Não, porque naquele o servidor pode preencher os critérios para a integralidade e a equivalência. Mas nesse, eu suscitei essa divergência, desembargadora Judite. E aí, naturalmente, que a senhora irá analisar meu voto para ver se realmente concorda comigo ou mantém seu entendimento. Isso seria minha divergência. Pois não, desembargador. E como esse processo é virtual, não tem nenhum advogado para sustentar, eu simplesmente não vou colocá-lo em mesa, porque aí eu vou, em respeito e em consideração aos fundamentos de Vossa Excelência, eu vou reanalisar mais uma vez o voto, tá certo? Mas eu quero dizer, desembargadora, que a sessão virtual só se encerra na sexta-feira. Então, se a senhora não quiser tirar de mesa depois, ainda dá tempo de analisar. Ainda dá tempo de analisar e avisar aos pares, a Vossa Excelência, ao desembargador Vigílio, se for o caso de eu mudar ou não de entendimento, certo? Perfeito, combinado. Se não, se também quiser adiar para outra sessão, sem problema, só estou dizendo que ainda tem tempo. Mas, por enquanto, fica assim, daqui para sexta-feira darei um voto mantendo ou acatando o entendimento de Vossa Excelência, certo? Tá, perfeito. Então, penso que o que eu tinha em destaque seria isso, mas tem uma questão de ordem que eu estou a trazer, é que nós julgamos um processo de anulação de concurso público de nomeação, é um processo muito polêmico. Foram julgados, houve embargo de declaração, também julgados. E nesse julgamento, eu vou identificar, talvez a gente consiga lembrar, processo que discute o concurso da Câmara Municipal. E eu entendi que, para procurador, eu entendi que os servidores nomeados precisavam integrar a relação processual, porque nós estávamos a determinar a nomeação dos autores para os cargos que eles foram nomeados. Então, eles seriam afastados desses cargos para dar espaço para a nova nomeação. Então, minha decisão foi manter, mas dizer que retornar o processo para que houvesse o chamamento ao processo dos litisconsortes passivos necessários. Quando os litisconsortes se apresentam em defesa no primeiro grau, arguem uma nulidade do processo do julgamento, porque no julgamento dos embargos, houve a presença de um julgador que havia alegado suspeição para o julgamento da apelação. Então, especificamente, o desembargador Amilcar integrou o julgamento da apelação. Na apelação, ele alegou suspeição. E, no julgamento dos embargos, ele proferiu o voto. O juiz disse que não podia anular a decisão nossa. Certamente, sim. E devolveu o processo para analisarmos. Eu analisei a decisão e veio uma petição, não é um recurso, apenas uma petição do litisconsorte que não integrava o processo na ocasião, portanto, ele não teve oportunidade de recorrer e nem de questionar essa nulidade, só agora, quando foi citado para integrar o processo. E aí, proferi uma decisão monocrática, examinando a petição como questão de ordem, dizendo que traria a apreciação da Câmara como questão de ordem para discutirmos. E como é apenas uma questão de ordem, penso que poderemos decidir sem a presença do desembargador Amilcar, porque nós não estamos a modificar o voto dele, apenas a reconhecer a validade dessa votação, desse julgamento, com a presença dele, que não percebeu que havia alegado suspeição em fase anterior do processo. Então, meu voto seria por acolher a questão de ordem e
tornar sem efeito aquele julgamento e encaminhar o processo para a pauta para julgarmos na sessão seguinte, oportuna, com a presença de outro julgador, e não o desembargador Amilcar, para afastar essa nulidade. Porque se mantivermos essa possível nulidade, lá na frente esse processo será anulado e retornará com mais demora para solucionar esse conflito lá de interesse desses candidatos que querem ocupar o cargo de procurador do município. Então, se Vossa Excelência estiverem de acordo, meu voto é pelo acolhimento da questão de ordem para anular o julgamento dos embargos de declaração e submetê-lo a julgamento em data posterior, com inclusão do processo em pauta, porque também para hoje não dá para acolher a questão de ordem e julgar os embargos sem a intimação dos advogados para essa sessão. A desembargadora Judite concorda com o acolhimento da questão de ordem? Eu concordo, Excelência. Eu acho que vai ser a melhor decisão. Como disse Vossa Excelência, se perdurar essa nulidade, mais na frente isso pode ser novamente arguído e vai ser ainda mais demorado o processo. Eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão e eu acompanho. Desembargador Vigílio. Também, Excelência. Então, Leila, esse processo, eu vou dizer o número, porque ele não está no controle da redação de ata. O processo número 04.017-87, dígito 87. Depois a gente vê o restante dele. Então, acolhida a questão de ordem para tornar nulo o julgamento dos embargos de declaração. Quando você consultar esse processo, ele dá o complemento e o nome das partes, porque esse mesmo processo será incluído na pauta para o dia 28, porque nós iremos publicar quinta-feira a pauta para a sessão do dia 28, não dá para publicar mais para julgar na próxima sessão de 21, correto? 28 não, 29. Eu falo 28, mas 28 também, porque é do julgamento virtual. Mas vamos lá, para 29, a pauta de 29, ele será incluído, tá bom? Ok. Resolvido mais este também. Então, encerramos aqui o julgamento jurisdicional e na parte administrativa, eu inicio comunicando aos colegas que eu me deparei com movimentações processuais do PJE, com falta de movimentação. Eu vou chamar que, tecnicamente, seria aquele processo que sai do fluxo, não sei por que razão ele sai do fluxo, e ele fica estacionado em uma determinada fase, em uma determinada fila de trabalho, sem nenhuma movimentação por longo período. Eu constatei isso em meu gabinete e fui fazendo o levantamento, então encontrei mais de uma dezena ou mais de 2 dezenas de processos que estavam nessa situação. Alguns já julgados, mas ele saiu do fluxo. Então, como ele saiu do fluxo, o acordo não vinha para eu assinar. Outros com pedido de pauta e ele não aparecia para a redação de ata, incluí-lo em pauta. Então, foram vários processos que eu precisei de chamar o pessoal do PJE para agilizar. Para você ter uma ideia, 10 processos julgados, o acordo eu não conseguia assinar. Nem ele mandava acordo, ele manteve esses 10 processos como aguardando sessão de julgamento. E aí o PJE finalmente movimentou e eu consegui assinar esses 10. Os outros, o PJE nem conseguiu acertar e botou lá que eu tinha julgado. E aí pediu só para eu confirmar, confirmados. E outros, tem processos que foram julgados, entraram com embargo de declaração, eu pedi pauta nos embargos de declaração e ele não conseguiu pautar. Então, foi um tremendo trabalho aqui. Então, eu estou comunicando isso porque nesse trabalho que eu fiz,
eu encontrei processo de desembargadora Judite, que parece estar na mesma situação que eu me refiro. Alguns processos em que tem aqui, por exemplo, um processo deliberado em sessão, julgado, no dia 30 de outubro de 2019. E ele está parado aqui. Publicado, tem aqui a movimentação lançada no dia 2, pedido de pauta, então, julgado no dia 30 de outubro de 2019. Ele está parado, desembargador. Isso que Vossa Excelência está dizendo, eu abri, inclusive, um agile, o gabinete abriu um agile para ver exatamente do setor competente o que é que se pode fazer, porque tem um processo lá que consta muito tempo e realmente capaz até de ser esse de outubro, pela quantidade de dias passados, e que esse processo não se encontra no gabinete e consta na relação. E vou aproveitar isso para agora fazer dar uma olhada, uma geral mesmo, como Vossa Excelência fez no gabinete. Olha, outro processo que eu identifiquei de seu gabinete, pedido de inclusão em pauta, 14 de maio deste ano. Em 14 de maio, o gabinete pediu pauta para esse processo. Até agora, ele não foi julgado, ele não foi incluído em pauta. É um absurdo, mas está aí, o fato acontece. Outro, pedido de inclusão em pauta, 18 de agosto, esse está mais recente, 18 de agosto, mas os processos nós estamos incluindo em pauta, processo de setembro, e não de agosto, 18 de agosto. Né? Então, não é para ter mais processo de agosto para incluir em pauta. Então, desembargadora, não sei, do desembargador Vigílio, eu não identifiquei se tem algum nessa situação, desembargador Vigílio. Mas vale olhar, porque às vezes a gente vê o processo aguardando sessão de julgamento. Eu tenho pelo menos 5. Eu tenho também. Olha, então parece ser uma daquelas brilhantes elogios que eu faço ao PJE, que é um sucesso, é uma coisa de alto nível. Bom, então são essas as comunicações, eu não tenho mais proposição. Pergunta à desembargadora Judite se na parte administrativa há alguma comunicação a fazer. Não, Excelência. Desembargador Vigílio. Também não. Ótimo, então podemos encerrar nosso trabalho de hoje, que até foi pouco demorado. Doutor Silvio, quer a palavra aí, doutor Silvio? Sim, acompanhando realmente, porque assim, a gente também está acompanhando o PJE. Eu acho, doutor Ibanez, que o PJE tem suas virtudes, acho que é um sistema que ajuda muito, mas como todo sistema em construção, ele apresenta alguns problemas. Em alguns momentos a gente também teve essas situações de já ter devolvido um processo para o tribunal e depois descobre que ele ainda está com a gente precisa dar uma ciência uma segunda vez e tal, para que ele possa sair. Mas são situações compreensíveis em um sistema que está em construção, e eu acho que ele já avançou muito, né? De uma certa maneira, eu particularmente me sinto feliz trabalhando com o PJE, né? Assim, acho que é satisfatório. Tem muito que evoluir, e acho que estamos, mas avançamos muito. E uma prova disto, só para fazer uma ressalva, né? É o trabalho que o tribunal está fazendo durante a pandemia. Passou uma boa parte do período fazendo um trabalho remoto, e um trabalho, né, reconhecidamente extraordinário, não foi comprometido em nenhum momento, e a impressão que a gente teve, inclusive, é que o tribunal passou a fazer um trabalho ainda mais eficiente durante a pandemia, ou seja, o PJE tem os seus méritos, né, e a gente, de alguma maneira, dá o crédito ao PJE por esse trabalho extraordinário que o tribunal vem fazendo, mesmo durante a pandemia. É isso, agradeço demais mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente na sessão com Vossas Excelências. Muito bem, doutor Silvio, é assim mesmo. Mas eu continuo porque minha reclamação com o PJE é diária, e essa semana ele exagerou comigo, me pegou valendo, né? Porque foram muitos casos, então eu acho que ele poderia ser melhor, ou então mais amável comigo. Compreendo. Bom, então podemos encerrar. Um bom dia para todos.